Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões! Antes de existir uma marca negra, ou até mesmo o nome Comensais da Morte, o grupo que seguia Lord Voldemort já existia e atendia por um outro nome. Tom Riddle começou sua jornada pelo poder muito cedo, e à medida que ia progredindo em sua vida escolar, ele foi reunindo um seleto grupo de amigos dedicados. Esse grupo exercia uma espécie de fascinação sombria em Hogwarts. Eles eram descritos como uma mistura de fracos em busca de proteção, ambiciosos em busca de glória e poder, e criminosos em busca de um líder capaz de ensinar formas requintadas de crueldade. Esses amigos dedicados de Lord Voldemort foram os precursores dos Comensais da Morte. Controlados com muito rigor por Tom Riddle, os 7 anos que estiveram em Hogwarts foram marcados por acontecimentos bastante desagradáveis, como por exemplo a abertura da Câmara Secreta em 1942, que levou à morte da estudante Myrtle Elizabeth Warren, mais conhecida como Murta que Geme. Através de métodos inteligentes e discretos, nunca foi relacionado nenhum incidente ao grupo ou ao Tom Riddle. Riddle, por sua vez, fazia com que o grupo acreditassem que eles eram seus amigos. Inclusive, em público, ele fazia parecer que isso era real. Ele fazia parecer que realmente eles eram todos bons amigos. Mas na verdade, Riddle só manipulava esse grupo de seletos amigos para fazer tudo que era de sua vontade. Esse pequeno grupo de amigos dedicados de Tom Riddle teria sido batizado de os Cavaleiros de Walpurgis. A Noite de Walpurgis é uma celebração pagã muito antiga que acontece no norte da Europa e na Escandinávia na madrugada do dia 30 de abril para o dia 1º de maio. Durante a Idade Média, a Igreja Católica passou a considerar essas celebrações como noites macabras, onde as bruxas realizavam seus sabás de adoração ao demônio. Óbvio que tem muito mais história por trás disso. A igreja tomou também essa comemoração, tanto que eles têm a Santa Walburga e tem toda uma história por trás disso. Basicamente, Tom Riddle, que gostava de coisas importantes, que tinha um gosto por coisas importantes no mundo bruxo, gostou de ter o nome em que trouxas temiam, né? Os trouxas já temeram um dia sobre bruxas que faziam o mal e tinham adoração ao demônio. Então Tom Riddle achou que seria legal ele e seus amigos terem esse nome aterrorizante. Entre os jovens desse grupo que formavam os Cavaleiros de Walpurgis estava Avery, Nott, Lestrange e provavelmente Mulciber e Rosier. Depois de concluir os seus estudos em Hogwarts, Tom Riddle, que queria permanecer na escola por motivos óbvios, pede um emprego de professor para o então diretor da época, Armando Dippet. O Armando Dippet nega esse cargo porque ele já estava alertado pelo Dumbledore sobre o jovem Tom Riddle, e então Riddle acaba indo trabalhar na Borgin Burkes, a loja lá na Travessa do Tranco, decepcionando a maioria de seus professores, que achavam ele um cara brilhante, que juravam que ele teria uma carreira no ministério. Inclusive fizeram várias indicações, mas ele não aceitou. Depois que o Tom Riddle consegue tudo que ele queria ali na Borgin Burkes, que a gente sabe, né, o que era o contato com itens preciosos do mundo bruxo, ele acaba desaparecendo e fica por volta de 10 anos sem ninguém saber sobre o seu paradeiro. Durante esses 10 anos, muitos boatos e muitas histórias surgiam, e o mundo já estava conhecendo um bruxo poderoso chamado Lord Voldemort. Com o passar desses 10 anos, Tom Riddle, agora conhecido como Voldemort, havia reunido muitos seguidores, mas alguns deles eram mais íntimos. Esses eram chamados de Comensais da Morte. Depois de quase 10 anos do primeiro pedido de Lord Voldemort para trabalhar em Hogwarts, ele retorna à escola para falar então com o atual diretor Alvo Dumbledore. Dessa vez com aparência um pouco diferente, já por conta das magias que realizava. O Dumbledore percebeu, sabia sobre o que estava se tratando, sabia quem era o Tom Riddle agora, sabia sobre Lord Voldemort e todas as crueldades que ele já havia feito, e nega mais uma vez
o pedido do cargo de professor que o Voldemort havia feito. O Voldemort tenta enganar o Dumbledore, né? Uma grande burrice, ao meu ver, porque a gente tá falando do Dumbledore. E ele fala que veio ali de uma forma amigável e que ele só queria mesmo tentar o cargo de professor. Então o Dumbledore pergunta pro Voldemort se era por isso que os amigos dele, chamados de Comensais da Morte agora, estavam esperando ele lá no bar Cabeça de Javali. O Nott, o Mulciber, o Rosier e o Dolohov. Eles tinham ido desejar boa sorte pro Voldemort conseguir o emprego em Hogwarts. E aí o Voldemort, ainda sem perder a postura, fala: ah, então você é informado das paradas, né, bruxão? Dumbledore, você é bruxão mesmo. E aí o Dumbledore fala que gosta de manter contato com donos de bares. Inclusive, essa parte é no capítulo Pedido de Lord Voldemort, no livro Enigma do Príncipe, que é muito louca. Enfim, Voldemort criou para os seus seguidores mais íntimos uma forma de se identificarem. Os seguidores mais fiéis e aqueles que Lord Voldemort escolhia tinham a Marca Negra, uma tatuagem que tinha uma caveira, um crânio de um esqueleto com uma cobra saindo pela boca, marcado no antebraço esquerdo deles com um feitiço criado por Voldemort, e esse feitiço era marcado a fogo na pele dos Comensais da Morte. Além de um método de identificação, essa Marca Negra servia como meio de comunicação entre Voldemort e seus Comensais da Morte. Quando a Marca Negra ficava bastante viva e começava a arder, a queimar no braço, é porque Lord Voldemort estava solicitando a presença da sua gangue, né? Porque não passa de uma gangue. Os Comensais também podiam chamar o seu mestre usando a Marca Negra. Era também através dessa marca que eles tinham alguma noção ou suspeitavam do estado de saúde de Voldemort, porque quando ele desapareceu, a marca foi ficando mais clarinha, e quando ele estava retornando, a marca queimava e ficava mais viva no braço deles. E essa teoria dos próprios Comensais se confirmou com o retorno de Voldemort. Os Comensais da Morte usavam capas pretas e máscaras para esconder sua identidade, já que a maioria deles tinham cargos importantes no mundo bruxo, né? Eram pessoas de elite, pessoas de dinheiro. Então, para que eles não fossem identificados, né, eles usavam essas máscaras e capas. Isso deixavam as pessoas aterrorizadas, porque qualquer pessoa poderia ser um Comensal da Morte, não se dava para confiar em ninguém. Nem todos os Comensais da Morte se conheciam, apenas Voldemort conhecia cada um deles. Às vezes esses Comensais até se conheciam, mas não sabiam que eram Comensais. Por exemplo, Snape com Pedro Pettigrew. O Snape não fazia ideia de que o Rabicho era um espião e que trabalhava pro Voldemort. Até o retorno do Voldemort lá em 1995, o Snape não sabia. Alguns Comensais da Morte se tornaram Comensais por puro medo do Voldemort, outros porque achavam que um dia eles seriam recompensados pela servidão ao mestre, e outros tinham até a doce ilusão de que Voldemort ensinaria alguns de seus segredos no ramo da magia, das artes das trevas. Durante a Primeira Guerra Bruxa, que teve o seu início em meados dos anos 70, os Comensais da Morte atuavam de modo furtivo. Eles sequestravam, torturavam, matavam trouxas sem nenhum motivo, só por eles serem trouxas mesmo, e até matavam bruxos que se opunham a Lord Voldemort. Muitos bruxos que faziam parte da Ordem da Fênix, a sociedade secreta fundada por Dumbledore, a parte do Ministério da Magia, né? Ninguém sabia sobre a Ordem da Fênix, só os seus membros, foram mortos. Como Gideon e Fabian Priory, que eram irmãos da Molly, né? Tios do Ron, do Fred, do George. A família inteira de Marlene McKinnon e um outro bruxo chamado Benji Fenwick, que só pedaços do seu corpo foram encontrados, para vocês terem noção quão cruel esses Comensais eram. A forma para se saber que um Comensal da Morte havia matado alguém era bem clara, e eles gostavam de deixar isso para as pessoas ficarem aterrorizadas. Toda vez que uma casa tinha a Marca Negra ou um lugar tinha a Marca Negra pairando no céu, significava que houve algum ataque ali de Lord Voldemort ou dos Comensais da Morte. Durante 11 anos na Primeira Guerra Bruxa, os Comensais da Morte foram tão temidos quanto Lord Voldemort. O Ministério da Magia estudava e tentava implementar medidas contra os terroristas, né? Porque os Comensais da Morte não passam de terroristas. Eles tentavam identificar e punir e fazer qualquer coisa que fosse para acabar com os Comensais da Morte. Com isso, o Ministério da Magia prendia muitas pessoas sem o direito a julgamento, como foi o caso de Sirius Black. E isso mostra
que em qualquer sociedade, qualquer governo, qualquer medida, a gente tem que pensar muito bem quando a gente tá falando de prender ou acusar ou condenar e punir uma pessoa. Inocentes podem ser presos, tanto no mundo bruxo quanto no mundo trouxa. Nossa, Caco, tá defendendo o bandido? Não, eu estou defendendo agir com consciência. Depois de 1981, quando Lord Voldemort sofreu sua primeira queda ao tentar matar Harry Potter, pouquíssimos comensais da morte realmente continuaram fiéis a ele. Muitos fugiram, muitos alegaram estar sob efeito da maldição Império ou estarem sob ameaça, por isso estavam fazendo aquilo, porque suas famílias estavam ameaçadas. Dentre os comensais da morte que permaneceram fiéis e procurando por Lord Voldemort estavam Bellatrix Lestrange, Rabastan e Rodolphus Lestrange e Bartol Crouch Jr. Esses comensais da morte foram capturados pelo crime de tortura. Eles torturaram os aurores Alice e Frank Longbottom até que eles perdessem completamente a sanidade e ficassem com sequelas irreversíveis. E eles vivem até hoje no hospital sem mungo, sem lembrar de quem eles são. Em seu julgamento, eles disseram que fizeram mesmo com orgulho e que poderiam ser presos, que quando Voldemort retornasse eles seriam recompensados. Eles eram extremamente fanáticos. Também nessa época teve comensal da morte que preferiu fazer uma delação premiada e entregar comensais da morte para o Ministério da Magia em troca de sua liberdade e absolvição de seus crimes, como foi o caso de Igor Karkaroff. No ano de 1995, quando Voldemort finalmente retoma ao poder, muitos comensais da morte haviam desertado. O próprio Karkaroff ficava falando com o Snape toda hora, falando sobre a Marca Negra, do seu medo do Voldemort estar voltando, e quando Voldemort voltou, ele fugiu. Depois, Igor Karkaroff acaba sendo encontrado morto dentro de uma casa, provavelmente pelos comensais da morte, pela traição que ele cometeu, né, quando Voldemort teve sua primeira queda lá em 81, ou então pelo próprio Voldemort. Durante a Segunda Guerra Bruxa, assim como na primeira, muitos comensais da morte estavam infiltrados no Ministério da Magia e em várias esferas da sociedade importantes. Mas depois que o Voldemort consegue finalmente tomar o Ministério da Magia de uma vez, os comensais da morte agora tinham cargos altos e importantes, como Yaxley, por exemplo, que era chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia, o departamento mais importante do Ministério. Durante a Segunda Guerra Bruxa, os comensais da morte aplicavam a mesma campanha de terror que eles fizeram na primeira: sequestro, tortura, matanças, assassinatos de trouxas, mestiços ou qualquer um que se opunham a eles. É importante ressaltar que somente quem tinha Marca Negra no braço era um comensal da morte. O restante, toda aquela multidão que você vê invadindo Hogwarts, eles eram simplesmente fanáticos seguidores do Voldemort, mas comensais da morte era o pequeno círculo de bruxos que tinham Marca Negra. Alguns comensais da morte se gabavam por conhecer mais o Voldemort ou ser um pouco mais íntimo do Bruxo das Trevas, de ser um comensal que tinha mais confiança do bruxo. Mas o Voldemort não tinha intimidade com nenhum deles. O Voldemort tava literalmente cagando pra eles e eles eram somente pecinhas que ele mexia para seus planos serem executados. Quando o Voldemort retorna em 1995 e os seus seguidores infiltrados ali começam a agir, o mundo bruxo teve uma grande ajuda do governo, né, de Cornelius Fudge, que era um grande de um bundão, com perdão da palavra, e preferiu falar que era mentira, fechar os olhos para as ameaças, enquanto por baixo dos panos elas se consolidavam. Após a derrota de Lord Voldemort, muitos dos comensais fizeram como na Primeira Guerra Bruxa, falaram que estavam sob efeito da maldição Impérios, muitos fugiram da batalha antes mesmo do Voldemort ser derrotado, outros falaram que sua família estava ameaçada, a mesma conversinha de antes. E se você quis saber o nome ou quem é cada comensal da morte, fica tranquilo porque eu vou falar a relação deles aqui agora. Aleto Carroll, comensal da morte desde a Primeira Guerra Bruxa, Aleto não procurou Voldemort quando ele teve sua queda. Mesmo assim, quando o Bruxo das Trevas retornou, ela foi perdoada. Durante a Segunda Guerra Bruxa, após Voldemort ter tomado o Ministério da Magia, Aleto Carroll foi nomeada professora de estudo dos trouxas em Hogwarts, onde ela ensinava a matéria de forma totalmente deturpada, ensinando que trouxas eram como animais e que deviam ser maltratados, não passavam de lixo. Ela acabou sendo nocauteada
julgada no salão comunal da Corvinal quando ela foi chamar o Voldemort por ter visto Harry em Hogwarts. Após a guerra, ela foi julgada pelos seus crimes e permanece presa em Azkaban. Amico Carroll, o irmão da Aleto, também era comensal desde a Primeira Guerra, também desertou com a queda do Voldemort e acabou sendo perdoado. Quando Voldemort tomou o poder, ele foi nomeado professor de defesa contra as artes das trevas em Hogwarts, que passou a ser somente artes das trevas e não defesa contra as artes das trevas, onde ele incitava e ensinava alunos maldições imperdoáveis ou magias das trevas e fazia com que os alunos usassem maldição Cruciatus nos alunos mais novos. Amico cuspiu na cara da Minerva enquanto ela estava lá no salão comunal da Corvinal durante a confusão toda lá de Hogwarts, quando a Aleto tocou a marca e acabou chamando o Voldemort. E quando o Harry viu isso, ele se despiu da capa da invisibilidade que ele estava escondido e usou uma maldição Cruciatus nesse cara tão forte que ele foi tirado do chão e desmaiou. Ele também foi julgado por seus crimes e permanece preso em Azkaban. Antonin Dolohov, um dos primeiros comensais da morte, Dolohov é também um importante soldado de Voldemort, responsável pela morte de Gideon e Fabian Priorit e da tortura e assassinato de vários outros trouxas. Dolohov foi preso um dia antes da queda de Voldemort, no dia 30 de outubro de 1981. Ele passou 14 anos em Azkaban e durante a fuga de 1996 ele escapou junto com vários outros comensais. Ele participou da Batalha do Departamento de Mistérios, onde foi preso novamente e depois acabou escapando de novo, porque, o Ministério foi tomado pelo Voldemort. Ele também tenta capturar o Harry depois que ele foge lá do casamento do Guida Fleur. Era o Anthony Dolohov e um outro comensal da morte chamado Rowley que estava lá na situação tentando capturá-los. E também quando o feitiço tabu na casa de Xenophile Lovegood, o nome do Voldemort foi falado, o Dolohov estava entre os comensais que foram lá para tentar pegar o Harry de novo. Durante a Batalha de Hogwarts, Dolohov matou muitas pessoas, mas principalmente um principal que ele matou foi Remus Lupin. O Dolohov acabou sendo morto por Filius Flitwick durante a batalha. Augustus Rookwood. O Augustus Rookwood era um espião, ele era um inominável que trabalhava no Departamento de Mistérios e ele passava informações de dentro do Ministério pro Voldemort. Ele foi preso durante a Primeira Guerra Bruxa após ter sido delatado por Igor Karkaroff e também passou 14 anos na prisão, escapando durante a fuga de 1996, aquela fuga em massa que teve em Azkaban. Ele também participou da Batalha do Departamento de Mistérios, mas acabou sendo preso em 1996 de novo e em 1997 fugiu de Azkaban porque estava tudo dominado. Durante a Batalha de Hogwarts, Augustus Rookwood foi nocauteado por Aberforth Dumbledore. Provavelmente após a batalha ele deve ter sido preso em Azkaban, a gente não sabe se ele morreu. Avery, colega de escola de Tom Riddle, o Avery fazia parte dos Cavaleiros de Valpurgis e o seu filho, que também era conhecido pelo mesmo nome, foi parte dos Comensais da Morte. Não se sabe o que aconteceu com Avery, mas provavelmente ele foi morto durante a Primeira Guerra Bruxa, o pai. Já o seu filho foi colega de classe de Severo Snape na época dele em Hogwarts e se tornou também um Comensal da Morte, como eu já disse. E o que aconteceu com ele também não sabemos. Bartholomew Crouch Jr. Esse é um dos mais famosos comensais da morte de Lord Voldemort, filho de um importante político no Ministério da Magia, de um cara que estava quase se tornando ministro. O Bartol Crouch Jr. participou da tortura de Alice e Frank Longbottom, foi condenado a Azkaban por isso, mas ele fugiu com a ajuda de seu próprio pai, que atendeu um pedido de sua mãe que já estava à beira da morte. Bartol Crouch Jr. foi uma peça importantíssima para o retorno de Lord Voldemort. Foi ele quem executou praticamente todo o plano ao lado do Rabicho para que o Voldemort pudesse voltar à sua forma humana. Foi ele quem conjurou a Marca Negra durante a Copa Mundial de Quadribol, deixando outros comensais da morte que estavam só causando ali, querendo dar uma de olha como nós somos malvados e terroristinhas, e conjurou a Marca Negra e esses comensais vazaram, ficaram com medo, porque eles não estavam seguindo ordens do Voldemort, eles tinham desertado. O Bartol Crouch Jr. era um cara ligeiro, ele era um cara bastante ligeiro, porque ele conseguiu sequestrar o Olho Tonto Moody, se passar por ele em Hogwarts e colocar todo o plano em prática, fazer com que o Harry participasse do torneio Tribruxo. Ele foi um cara que foi um
puta de um comensal da morte. No final das contas, ele acabou sendo capturado e ele não se arrependeu de cometer os seus crimes porque a sua missão foi concluída com sucesso. Voldemort havia retornado. O ministro da magia, Cornélio Fudge, que era um bunda mole, como eu já falei aqui, enquanto o Bartol Crouch Jr. estava aguardando lá para ser interrogado, o Fudge chegou em Hogwarts com um dementador, né, sendo escoltado com um dementador, e o dementador, quando viu o Bartol Crouch Jr., foi lá e sugou a alma do comensal da morte, não deixando nenhuma testemunha sobre o que havia acontecido e assim espalhando um monte de fake news para desacreditar Dumbledore e Harry Potter sobre o retorno do Voldemort. Coincidência essa coisa de fake news, né? Bellatrix Lestrange. Essa com certeza é a comensal da morte mais famosa que a gente conhece, a mais dedicada também e a tenente de Lord Voldemort. Sanguinária, lunática, psicopata, ela tinha gosto por torturar as pessoas e fazer o que ela fazia. E ela era perdidamente apaixonada pelo Voldemort. Isso antes de criança amaldiçoada, ela realmente era. Ela também foi presa por vários crimes, mas também por participar da tortura do Frank e da Alice Longbottom e escapou em 1996 durante a fuga em massa. Depois disso, foi só ladeira abaixo. Bellatrix tocou terror, torturou geral, torturou Hermione, matou Dobby, matou a Tonks, matou o Sirius e acabou sendo morta por Molly Weasley durante a batalha de Hogwarts. Crabbe. Eu sei que você conhece esse nome, eu não tô falando de Vincent Crabbe, amigo de Draco Malfoy, eu estou falando de seu pai, que era um comensal da morte. Ele foi comensal desde a primeira Guerra Bruxa, mas como era de se esperar com a queda do Bruxo das Trevas, ele também acabou desertando e foi perdoado. Perdoado, quando eu digo perdoado, assim, Voldemort não perdoava ninguém, né? Ele aceitou a galera de volta ali porque ele precisava desses comensais. O Crabbe afirmou que ele estava sob efeito da maldição Impérios, por isso ele não foi preso depois da Primeira Guerra. Com o retorno de Voldemort, o Crabbe lutou na Batalha do Departamento de Mistérios e também na Batalha de Hogwarts, e ele acabou sendo preso depois por seus crimes e tá até hoje lá em Azkaban. E chegou a vez dele, Draco Malfoy. Draco Malfoy só se tornou um comensal da morte como uma manobra do Voldemort para punir Lúcio Malfoy, que havia falhado na missão de conseguir a profecia que o Lorde das Trevas queria. E como Voldemort era manipulador, sabia daquele desejo de vingança do Draco por conta do pai ter sido preso e ele achar que era culpa do Harry e tudo, então o Draco foi usado e manipulado perfeitamente por Lord Voldemort. O Voldemort deu uma missão que ele sabia que o Draco ia falhar. Ele sabia, ele tinha certeza absoluta que o Draco não ia conseguir matar o Dumbledore. O Draco Malfoy acaba se arrependendo, né, de ter se aliado aos Comensais da Morte, ter feito tudo o que ele fez, e depois que ele é salvo pelo Harry, ele fica tipo meio, putz, cara, o que será que eu tô fazendo na minha vida? Então depois de ver a batalha, muitos de seus colegas mortos e toda aquela coisa, ele acaba se arrependendo e tal, e ele acaba nem sendo preso e nem julgado. Draco Malfoy se forma em Hogwarts e acaba se casando com Astoria Greengrass. Esse nome é muito não falável, né? Greengrass. É muito estranho. Eles têm um filhinho que se chama Scorpius Malfoy. Evan Rosier. Evan Rosier foi um comensal da morte que lutou durante a Primeira Guerra Bruxa, mas acabou sendo morto nesse mesmo período ao resistir à prisão. O Alastor Moody acabou tendo que dar uma matada nele porque ele foi prender o comensal da morte e ele acabou resistindo. E aí ele acabou inclusive lançando uma maldição que arrancou um pedaço do nariz do Moody, e aí ele teve que forçar ele a dar uma falecida. Fenrir Greyback, o único dessa lista que não é um comensal da morte porque não tem a marca negra. Sendo um lobisomem, algo tão sujo na comunidade bruxa aos olhos de quem tem preconceito, o Voldemort jamais colocaria sua marca nele. Mas o Voldemort prometeu um banquete para Fenrir Greyback, que era sanguinário. Então, estando do lado das trevas, estando do lado de Voldemort, Greyback podia ganhar muito mais do que perder. Após a derrota definitiva de Lord Voldemort, Greyback foi enviado para Azkaban. Gibbon. O Gibbon foi o comensal da morte que conjurou a marca negra na torre de astronomia quando o Dumbledore foi morto por Severo Snape. Sim, foi o Gibbon quem conjurou a marca negra e não Bellatrix Lestrange, como mostra o filme. O Gibbon teve uma sorte tremenda
emenda depois de conjurar a Marca Negra, porque aconteceu uma pequena tretinha ali entre os aurores que estavam no castelo e os Comensais da Morte, e um outro Comensal da Morte lançou um Avada Kedavra pra pegar no Lupin, mas acabou pegando no Gibbon, e aí ele acabou sendo morto pelo seu próprio colega. Goyle. Eu não estou falando de Gregório Goyle, o amigo de Draco Malfoy, e sim do seu pai, assim como foi no caso com o Crabbe. O Goyle pai era um Comensal da Morte também desde a Primeira Guerra Bruxa, e obviamente quando Voldemort foi derrotado ali pela primeira vez, ele desertou falando que não era Comensal da Morte, nada, coisa nenhuma. Que ele só tava fazendo aquilo tudo porque a família dele estava ameaçada, o seu pequeno filhinho, olha, tadinho. Ele também foi perdoado com o retorno de Lord Voldemort, e após a derrota definitiva do Voldemort, ele também ficou em Azkaban. Igor Karkaroff, preso um pouco antes da queda de Voldemort em 1981, Karkaroff saiu abrindo o bico, delatando geral porque ele não queria ficar preso. Depois disso, teve seus crimes perdoados como Comensal da Morte e passou a ser professor e diretor da Escola de Magia Durmstrang. Ele realmente não queria mais essa vida de Comensal da Morte, e como eu já disse, quando Voldemort retornou em 1995 e ele desertou, os Comensais da Morte foram atrás dele e o mataram. Jugson. Esse Comensal da Morte estava na batalha do Departamento de Mistérios e ele lançou um feitiço estuporante que acertou o Harry, Hermione e o Neville. Ele também lutou na Batalha de Hogwarts e não se sabe se ele foi morto ou se sobreviveu e foi enviado para Azkaban. A gente não sabe o que aconteceu com ele. Lestrange, um dos primeiros Comensais da Morte, também fez parte lá do seleto grupo Cavaleiros de Valpurgis, coleguinha de classe de Tom Riddle. Esse Comensal da Morte deve ter morrido durante a Primeira Guerra Bruxa, porque não se ouve falar mais dele depois, e provavelmente ele é o pai do Rodolfo e do Rabastan Lestrange. Lúcio Malfoy, por ter um cargo alto no Ministério da Magia e sempre fazer generosas doações para o governo, Lúcio Malfoy sempre conseguiu se safar de tudo. Durante a Primeira Guerra Bruxa, alegou que estava sob efeito da Maldição Impérios e ficou tudo bem, não foi condenado, não foi julgado nem nada. Em 1992, colocou o diário de Tom Riddle do Voldemort, que ele sabia que era do Voldemort, ele só não sabia que era um Horcrux, nem nada do tipo, mas ele sabia que era um pertence do Voldemort e colocou no diário da Gina de propósito ali, tentando dar uma causada. Em 94, durante a Copa Mundial de Quadribol, ele tava junto com os comensais lá, terroristas que estavam arremessando pessoas pro alto e que fugiu também quando a marca foi conjurada no céu. E quando Voldemort retornou, ele foi perdoado. Mas no ano de 1996, durante a Batalha do Departamento de Mistérios, Lúcio Malfoy acabou falhando, sendo preso e exposto como um Comensal da Morte, e a confiança dele, a moral dele acabou ali com Voldemort. Depois disso, a vida dele foi um inferno. O Lúcio não aguentava mais ser um servo do Lord Voldemort, teve que ceder sua casa pro Bruxo das Trevas, teve que fazer lá um quartel-general praticamente, ficou sem varinha, e durante a Batalha de Hogwarts ele não pensou duas vezes antes de meter o pé dali na primeira oportunidade. Lúcio Malfoy, Narcisa, que não era uma comensal, só apoiava fortemente tudo que o marido fazia, e Draco Malfoy foram perdoados, eles não foram pra Azkaban, isso pelo fato da Narcisa ter contribuído, falando que o Harry estava morto pro Voldemort, então eles acabaram sendo perdoados e ficaram de boa. Eu imagino, e só imagino assim, tipo, é só uma parada da minha cabeça, que como qualquer gente de dinheiro que se safa da justiça, ele deve ter dado bastante grana pro ministério pra poder ficar livre também. Mulciber. Esse carinha também foi colega do Tom Riddle, fez parte dos Cavaleiros de Valpurgis e esteve entre os primeiros Comensais da Morte. Ele teve um filho que também se tornou Comensal da Morte, que estudou com o Snape lá, junto na época do Snape, do Avery, e a gente não sabe o que aconteceu com ele, se ele morreu durante a Primeira Guerra Bruxa, se ficou em Azkaban, porque durante a Segunda Guerra não se tem relatos sobre o Mulciber pai. Nott. O Nott também é da turminha ali dos primeiros comensais, fez parte dos Cavaleiros de Valpurgis, muito provavelmente. Com a primeira queda do Voldemort, ele nunca procurou seu mestre, mas também foi perdoado com o seu retorno. O Nott estava presente no cemitério em Little Hangleton quando o Voldemort retornou e implorou perdão, dizendo que era o servo mais fiel, e o Voldemort manda ele calar a boca, tipo,
Mano, você não é. Pedro Pettigrew, o maior traíra que a gente conhece, se tornou um comensal da morte por volta de 1978. Ele passava informações de dentro da Ordem da Fênix pro Voldemort, traiu os Potter, traiu todo mundo ali, e por conta dele, da informação que ele passou, os pais do Harry acabaram sendo mortos. Pettigrew matou 12 trouxas e forjou a própria morte, incriminando Sirius Black. Sirius foi deixado na cena do crime sem um álibi e não tinha muito o que fazer, e foi preso e não teve direito a julgamento, porque, como eu disse, durante a Primeira Guerra Bruxa, o governo não queria nem saber, queria prender a qualquer custo qualquer pessoa que tivesse um resquício, um vestígio de envolvimento com o Lord Voldemort. Pedro Pettigrew se transformou em um rato que era sua forma animago e se escondeu em uma família bruxa, os Weasley, pra ficar atento do que estava rolando no mundo bruxo, né? Porque os Comensais da Morte achavam que ele também tinha traído o Voldemort, porque o Voldemort acabou tendo sua queda bem seguindo uma informação de Rabicho. Então ele ficou ali escondidinho entre uma família bruxa pra saber o que estava rolando, porque ele não era bobo nem nada. Em 1994 ele acabou sendo revelado e aí a gente descobre que ele era o verdadeiro culpado pela morte dos pais do Harry, pela traição dos pais do Harry, mas acaba fugindo. Ele encontra Lord Voldemort e acaba fazendo parte do plano que envolvia o retorno do Bruxo das Trevas. Rabicho foi parte importante do ritual de retorno do Voldemort, porque ele deu parte do seu próprio corpo para que o bruxo pudesse retornar. Ele corta a própria mão. O Voldemort acaba criando uma mão para ele mágica ali para substituir a mão que foi cortada, mas aquilo tinha um preço e aquela mão não era simplesmente um presente. O Voldemort sabia que o Rabicho era um frouxo e que qualquer hora ele poderia trair o Voldemort, assim como traiu os Potter e a Ordem da Fênix e o Dumbledore. E foi exatamente isso que aconteceu, porque quando o Rabicho segurava com a mão prateada o pescoço do Harry lá no porão da mansão dos Malfoy, e o Harry fala: "Você vai me matar, Rabicho? Eu salvei sua vida." O Rabicho sente um segundo de piedade e dívida ali com o Harry, a mão solta o pescoço do Harry e estrangula o próprio Rabicho. O Harry e o Rony ainda tentam ajudar ele, mas a mão estrangula ele ali e, cara, isso é muito pesado. A mão estrangula ele até a morte. Rabastan Lestrange. Rabastan Lestrange era um dos mais fiéis Comensais da Morte também, um fanático que não se arrependia do que tinha feito. Foi preso por ter participado com seu irmão, cunhada e Bartol Crouch Jr. da tortura do Frank Longbottom e da Alice Longbottom. Ficou 14 anos em Azkaban e acabou fugindo em 96, quando teve a grande fuga. A gente não sabe o que aconteceu com ele quando acabou a guerra, se ele foi morto, se ele foi preso. Regulus Black, um Comensal da Morte que foi iludido pela ideologia dos pais, que queria fazer sempre tudo para agradar os seus pais, sua família, foi por esse caminho, mas se arrependeu ao ver que Lord Voldemort era um monstro. O primeiro a descobrir sobre o segredo do Bruxo das Trevas, a descobrir sobre as Horcruxes e se arrepender e tentar destruir Voldemort. Regulus criou um medalhão de Slytherin falso e o trocou, entregando para Monstro, o elfo doméstico da família, e ordenando que destruísse e fosse embora da caverna onde a Horcrux estava escondida. Ele ficou para trás e foi morto pelos Inferi, que ficavam no lago que protegia a Horcrux. Rodolphus Lestrange. O marido de Bellatrix também era um fiel Comensal da Morte, não tão fiel assim, ele era mais por conta da Bellatrix, que ele acabava sendo meio que obrigado a ser fiel, e ele tava lá com ela em tudo que ela fazia. Mas ele era bem fanático também, bem psicopata. Também foi preso por conta da tortura do Frank e da Alice, ficou 14 anos preso e fugiu durante a fuga em massa que teve em 1996. Ele participou da batalha do Departamento de Mistério, participou da batalha dos 7 Potter e também participou da batalha de Hogwarts. Depois da queda de Voldemort, ele foi capturado e condenado à prisão perpétua. Selwyn. Selwyn foi o Comensal da Morte que perseguiu o Hagrid durante a batalha dos 7 Potter. Selwyn também foi o bruxo que entregou a varinha pro Voldemort para ele usar depois de ter usado a do Lúcio Malfoy e ter falhado e a varinha ter se quebrado. O Selwyn também estava presente na casa dos Lovegood quando ele foi lá para pegar o Harry por conta do feitiço tabu, e ele disse ao Xenofilho que se aquilo fosse mentira ele teria prazer em torturar a Luna. Selwyn é o Comensal da Morte que para o Expresso de Hogwarts e entra também procurando o Harry no ano de 1997. Ao final da Guerra Bruxa nós não sabemos o que aconteceu com ele. Severo Snape. Severo Snape se tornou um Comensal da Morte logo depois de se formar em Hogwarts ali, que era um período meio obscuro, e ele acabou se aliando ao Voldemort, e foi ele quem falou sobre a profecia de um jovem que poderia derrotar o Voldemort, só que ele não ouviu a profecia inteira, ele só falou parte da profecia que ele tinha escutado, foi correndo contar pro Voldemort, e quando ele descobriu que essa profecia
profecia se referia ao filho da Lilian ou ao Neville, ele foi correu implorando pro Dumbledore, falando que faria o que ele quisesse, pedindo pra proteger a Lilian, esconder ela, e aí o Dumbledore pega e fala, cara, você tá maluco, você me dá nojo, você quer que proteja ela, e então deixa o Tiago e o Harry morrer, é isso? E aí o Snape fala, não, protege todos eles, por favor. E aí o Dumbledore pega e fala que aquilo teria um preço e que ele teria que se aliar a ele, enfim. E aí o Snape passa a ser um espião duplo e desempenhar o seu papel de forma muito boa. Ele desempenhava muito bem o papel de espião. Ele ficou ali em stand-by, né, até o retorno do Voldemort em 1995, e quando o Voldemort retorna, ali quando eles estão na enfermaria, o Harry tá na enfermaria, o Dumbledore fala pro Snape assim, pede pro Sirius se transformar, né, em humano, porque o Snape não sabia que ele era um animago. Então quando o Sirius se transforma, o Snape fica tipo, mano, que é isso? E aí o Dumbledore fala, é o seguinte, a gente tá tudo do mesmo lado, você confia em mim, Snape? Ele tá do nosso lado, ele é inocente e tal, e agora você sabe o que fazer. E aí o Snape imediatamente vai até o Voldemort, começa a desenvolver o seu papel de espião duplo novamente. O Snape seguiu à risca o que o Dumbledore deixou pra ele, inclusive ele teve que assassinar o Dumbledore, né, porque era um plano do Dumbledore desde o começo, e então o Snape acaba salvando o Draco, porque o Draco teria morrido, porque o Voldemort iria matá-lo, né, se o Dumbledore não morresse naquela ocasião, e também o Snape fica ajudando o Harry, manda a espada pra ele poder destruir as Horcruxes, vai ajudando da forma que ele consegue, seguindo os passos do Dumbledore. O Snape acaba sendo morto por Voldemort, que fala que só ele poderia viver pra sempre, mesmo o Snape sendo um servo muito bom, muito leal. Ele acreditava que o Snape era o verdadeiro dono da varinha das varinhas, por ter matado o Dumbledore, só que o Voldemort desconsiderava coisas que, né, pra ele não tinha importância, e a varinha, na verdade, era do Draco e não do Snape. E aí acabou que ele matou o Snape à toa. Antes de morrer, o Snape mostra suas lembranças, entrega suas lembranças ao Harry, e aí o Harry vê que, na verdade, depois de tudo, ele era um espião e tava ajudando. Eu quero saber, deixa aí nos comentários, o Snape é um herói ou não é? É um herói ou é vilão? Pra mim, o personagem não é nenhum nem outro. Ele é um personagem que, como a própria autora fala, ele é um personagem cinza, né? Ele é nem bom nem mal. Ele é um ser humano que cometeu erros e acertos. Ele morreu pelo mundo bruxo pra salvar o mundo bruxo, mas também ele cometeu vários erros, cometeu crimes, fazia bullying com criança. E aí? Me fala o que você acha. Eu sei que tudo que ele sofreu, mas ele também, né, não justifica cometer os crimes que cometeu. Essa é a minha visão sobre o personagem. Eu acho ele um personagem incrivelmente escrito, muito bem estruturado, muito complexo, mas eu não vou muito com a cara dele não, por conta das coisas que ele fazia com as crianças, sabe? Nem muito por conta de comensal ou não, mas sim como ele tratava as crianças em Hogwarts. Eu ficava meio tipo, meu Deus, que cara babaca. Mas ele tinha lá a amargura dele, né? Todo aquele ponto. Thorfinn Hall. Esse comensal da morte também estava na torre de astronomia quando o Dumbledore foi morto. É um loiro grandão e forte. Foi ele quem matou o Jugson sem querer lá, que queria matar o Lupin, mas acabou matando o próprio comensal da morte. O Hall estava junto com o Dolohov lá quando eles entram naquela cafeteria para pegar o Harry, o Rony e a Hermione depois da fuga do casamento. E ele foi punido severamente pelo Voldemort por ter deixado o Harry escapar. A gente não sabe o que aconteceu com o Ron após a Segunda Guerra Bruxa, mas provavelmente ou ele foi morto ou foi preso, um dos dois. Travers. Comensal da morte desde a Primeira Guerra Bruxa, Travers foi condenado a Azkaban por ter participado do assassinato da família de Marlene McKinnon. Sabe aquela bruxa que tá na foto da Ordem da Fênix, que o Sirius fala que toda a família dela foi assassinada uma semana depois daquela foto ser tirada? Travers escapou durante a fuga de 1996, junto com a turminha do barulho de Comensais da Morte. Ele lutou em todas as batalhas que aconteceram daquele ano em diante, e também estava presente lá na casa do xenofilho Lovegood quando deu o feitiço tabu. Esse Travers provavelmente é filho de Torquil Travers, ou filho ou neto. Torquil Travers era o chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia em 1927. Era ele quem queria que o Dumbledore lutasse contra o Grindelwald, seja lá o que fosse, e não gostava do Dumbledore. Ele que aparece em Animais Fantásticos, os crimes de Grindelwald. Inclusive, eu falei dos Carroll, né? E os Carroll provavelmente são filhos ou netos daquela mulher que segue o Grindelwald, que mata o bebê, sabe? Na sala lá, que o bebê que tá lá no quarto, aquela mulher, a gente sabe que o nome dela é Carroll. Tipo, o sobrenome dela é Carroll. Você vê que
tudo não presta, né? Essa galera já é de família, já que não presta, nenhum presta. O destino do Travers após a Segunda Guerra Bruxa também é incerto, a gente não sabe. Muito comensal, a gente não sabe o que aconteceu. Alguns foram presos, outros mortos e os outros a gente não faz ideia. Podia lançar um conto aí falando o que aconteceu com os comensais, né? Walden Machner. O Walden Machner é comensal da morte desde a Primeira Guerra Bruxa, lá desde a primeira turminha. E quando Voldemort sofreu sua primeira queda, ele alegou estar enfeitiçado e foi inocentado. Depois disso, continuou seu trabalho lá no Ministério da Magia como carrasco do Departamento de Regulamentação e Controle de Criaturas Mágicas. Ele era o carrasco, inclusive, que ia matar o Bicuço. E com o retorno de Lord Voldemort, Walden Machner também voltou lá ao cemitério, foi perdoado e seguiu dali em diante sendo um comensalzinho da morte bem fofo e bem obedientezinho do seu mestrinho, Lordinho Voldemarzinho. Ele lutou também na Batalha do Departamento de Mistérios e durante a Batalha de Hogwarts, Wilkes. Esse comensal da morte aí não passou da Primeira Guerra Bruxa porque ele foi morto por aurores enquanto ele foi abordado e a galera tentou prender ele, ele tentou reagir ali, levou umas 4, 5 maldições da morte de uma vez e ó, foi dessa pra melhor. Corban Yaxley. O Yaxley também é da primeira turminha de comensais da morte e quando teve a queda do Voldemort, assim como 98% dos comensais da morte, ele ó, tava nem aí, achou que o Voldemort tinha morrido mesmo. Também escapou da prisão alegando que estava enfeitiçado e seguiu lá sua vida normalmente. Quando o Voldemort retornou, imediatamente ele alegou estar de volta ali, era comensal da morte desde criancinha e voltou lá pro seu mestre. 3 dias após o retorno de Lord Voldemort, lá em 1995, o Yaxley vai atrás de Horácio Slughorn, tentando recrutar o antigo professor de Hogwarts pro lado das trevas. E por isso que eu acho que o Voldemort queria uma poção Felix Felicis para poder conseguir sucesso nos seus objetivos, porque por que ele ia querer o Slughorn? Yaxley participa da Batalha da Torre de Astronomia e ele mesmo ataca o Fenrir Greyback, que queria atacar o Dumbledore antes mesmo do Draco executá-lo ou antes do Snape chegar e terminar o serviço que o Draco não ia conseguir. E o Yaxley fala pra ele: ô maluco, você tá louco? O Voldemort deu uma ordem e a ordem é essa aqui, você tá atirando? Quando o Snape chega e mata o Dumbledore, o Yaxley não fala nem nada, ele não tenta nem argumentar, ele só olha e tipo, deve ter pensado, tá bom então. Isso é bruxão mesmo, hein? Yaxley também participa da Batalha do Departamento de Mistérios e acaba sendo atingido por um feitiço lançado pelo Harry, o feitiço do corpo preso, e aí ele acaba sendo levado pra Azkaban. Mas, como a gente sabe, o Voldemort dominou geral ali, ele foge em 1997, e quando o Ministério da Magia está tomado, ele é nomeado nada mais, nada menos do que chefe do Departamento de Execução às Leis da Magia. Inclusive, é ele que acaba perseguindo o Harry, o Rony e a Hermione quando eles invadem o Ministério e tentam fugir, ele que acaba segurando lá os três e o Ron acaba estrunchando por causa dele. Provavelmente esse raça ruim aí foi preso porque não se ouviu falar mais dele. Eu espero que ele esteja mofando até hoje em Azkaban. E aí, meus bruxos, que vídeo longo! Mas a gente ficou sabendo a origem dos Comensais da Morte, o nomezinho que eles tinham, como que se formou essa seita praticamente de Lord Voldemort. E a gente conheceu detalhadamente, ou não tão detalhadamente, porque não tem muitos detalhes, sobre cada um dos Comensais da Morte. E eu sei que você deve estar falando, mas ô Caco, cadê a Umbridge? Umbridge não era comensal da morte, ela só era uma fanática doida, preconceituosa, maluca mesmo, ela não era comensal. Narcisa também não era comensal da morte, tá bom? Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. A minha corda vocal tá até gasta de tanto que eu falei pra gravar esse vídeo. Você deve estar assistindo aí, não deve saber, mas eu tô há mais de 2 horas gravando esse vídeo aqui, então deixa o seu like aqui, por favor. E não se esqueça de se inscrever no Caldeirão Furado se você não é inscrito, beleza? Deixa de ser trouxa aí, se inscreve. A gente se vê num próximo vídeo e até lá, mal feito feito.